7h14, hoje terça-feira, dia 24 de agosto de 2021. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Álvaro. O mutirão de segunda dose da vacinação contra a Covid-19 é anunciado para o próximo sábado pelo governo do Amazonas. Oportunidade Cine Manaus oferta 259 vagas de empregos para esta terça-feira. Caixa paga quinta parcela a beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 5. Ministério Público do Rio defende que Justiça mantenha júri popular para Flor de Lis. Na coluna Geração Digital, vamos saber tudo o que está em alta no mundo da inovação e da tecnologia. Coronel Menezes quer unir todos os movimentos na marcha de 7 de setembro no centro de Manaus. E Alexandre autoriza novos depoimentos em inquérito contra Bolsonaro. A gente vai falar sobre isso na coluna O Poder. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. 7h17 em Manaus. Agora vamos conferir as principais manchetes de alguns jornais do país. A gente começa com o estado de São Paulo. Estadão, Dória afasta coronel. PMs em atos preocupam governadores. Oficial criticou autoridades e fez convocação para 7 de setembro em outros estados, também há mobilização. Bolsonaro recua de veto ao orçamento secreto. Fogo destrói 2/3 do parque em São Paulo. Fuligem atinge cidades. E também cidade de São Paulo terá passaporte da vacina em eventos e jogos. Esses foram os destaques do Estadão. Muito bem, agora vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo, que traz como manchete principal: Bolsonaro insufla protestos, governadores pedem diálogo. Presidente quebra promessa a Arthur Lira e volta a questionar urna eletrônica. E também aqui entre os destaques, na capa do jornal Folha de São Paulo, Dória fala em indisciplina e afasta coronel bolsonarista. O governo paulista afastou o coronel da PM, Alexander Toaldo Lacerda, que fez convocação para atos bolsonaristas do 7 de setembro, além de ter criticado João Dória. Políticos e STF. Dória tem insistido que não há contaminação na tropa, mas o incidente acendeu o alerta. Indisciplina não será admitida, disse. Álvaro. Estado de Minas, sem torcida, com discussão. Se a experiência da volta das torcidas aos estádios em BH chegou ao fim, ao menos por enquanto, a polêmica em torno da questão está longe de acabar. Vamos aqui, Galo empata, mas abre 6 pontos, e também gasolina nas alturas. Evolução dos preços espanta motoristas e até pesquisadores. Alta na Grande BH é maior que toda a alta registrada em nível nacional. Casos suspeitos da cepa Delta se alastram em Minas Gerais. Esses foram os destaques do estado de Minas. A gente pede para você curtir, compartilhar a nossa transmissão. Você também pode interagir conosco. Coloca aí o nome da localidade de onde você nos acompanha. Agora vamos conferir os destaques do jornal O Globo, que traz como manchete principal: crise institucional, governadores alertam para a ação política das PMs. Reunião com Bolsonaro é pedida a fim de cessar ataque à democracia. E ainda, orçamento será usado para acalmar temor fiscal, para reforçar o compromisso com o equilíbrio das contas públicas. O orçamento de 2022, que será enviado ao Congresso, terá uma meta mais rígida de déficit, sem previsão de Bolsa Família maior. O objetivo é passar ao mercado o sinal de que há descontrole fiscal, de que não há, na verdade, descontrole fiscal, mas depois o governo espera fazer mudanças. São alguns dos destaques do jornal o Globo. Correio Brasiliense
traz aqui: alunos do ensino médio voltam às aulas, mas em turmas divididas. Vacinação de 17 anos começa em 30 postos. Governadores exigem polícia na legalidade. E também, sem resistência, Aras deve ficar à frente da Procuradoria-Geral da República. E militares devem ser imparciais. Em entrevista ao Correio Brasiliense, o general Paulo Chagas disse não acreditar em qualquer possibilidade de fechamento do Congresso. Esses foram os destaques do Correio Brasiliense. Muito bem, agora são 7h21 em Manaus. Vamos conferir os destaques do jornal Correio do Povo de Porto Alegre, que traz como manchete principal: governadores tentam pacificar a crise e pedem reunião entre os poderes. Executivos de 24 estados e do Distrito Federal decidiram propor ontem um encontro de normalização institucional do país diante dos confrontos e ataques entre dirigentes de poderes. Eles resolveram não divulgar nenhum manifesto. E ainda aqui entre os destaques na capa do jornal Correio do Povo: onda de queimadas e incêndios florestais no Paraguai afeta o Brasil. São alguns dos destaques do jornal Correio do Povo. 7h20. Vamos agora ao jornal A Crítica do Estado do Amazonas. Câmara Municipal esbanja gastança com diárias. Capital terá mutirão para aplicação da segunda dose. Mobilização visa atender quem tem mais de 40 anos e se vacinou com a primeira dose até o dia 28 de junho. Cidades, primeiro dia de volta às aulas 100% presencial. Temos também curta estreia no circuito internacional e também operação retira 16 mil em 24 horas. O Pentágono informou que as operações aéreas de evacuação de Cabul já retiraram desde junho 42 mil pessoas em fuga do Talibã. Esses foram os destaques do jornal A Crítica. O tempo hoje. A previsão do tempo de hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com aumento de nuvens de manhã, com possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 graus e máxima de 34 graus. Agora são 7h23 em Manaus. Vamos falar sobre a Covid-19. O Brasil se aproxima de 575 mil mortes pela doença, com média móvel de 766 por dia. O país já contabiliza 574.944 óbitos e 20.583.286 casos da doença. São 370 mortes registradas nas últimas 24 horas. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 766, um pouco maior do que um dia antes, quando estava em 765. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 15% e aponta tendência de estabilidade. Em relação aos mais de 20 milhões de casos confirmados desde o começo da pandemia, 15.364 foram confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 29.186 diagnósticos por dia, uma variação de menos 10% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas, o que indica estabilidade. São 7h23 e no estado do Amazonas, 4 mortes por Covid-19 e 88 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas. Com isso, o número de vidas perdidas chegou a 13.656. O total de casos confirmados desde o começo da pandemia subiu para 423.146. A gente ressalta que o Amazonas segue na fase laranja, que representa risco moderado para a transmissão da Covid. Em Manaus foram registrados 9.412 óbitos em decorrência do novo coronavírus. Já no interior, são 61 municípios com 4.244 óbitos confirmados até o momento. Trânsito. Vamos agora às informações do trânsito com Edila Chaves. Bom dia, Edila.
Bom dia Álvaro, bom dia Tiago, terçou, né? Já terçou com tudo, viu? Lembrando, Álvaro, que ontem nós tivemos o início, o retorno às aulas, então o trânsito já sabe como é que tá, né? Bem enrolado, viu, gente? Olha, apesar de serem 7h25 da manhã, o fluxo ainda está muito intenso na cidade, principalmente ali na Bola do Coroado. Apesar de estar fluindo, vocês não têm noção, olha, quem for passar para aquele lado, um pouquinho de calma. Enquanto isso, faz o seguinte, entra aí, acompanha a gente na rádio, que a gente atualiza teu trajeto e tudo o que aconteceu. Já chega no trabalho ali sabendo das informações, viu? Ao lado do Terminal 5, está bastante lento, a grande circular fluindo, Bola do São José também daquela forma. Olha, outra informação que nós estamos trazendo de trânsito é a respeito das vistorias das obras de reforma de modernização da M010. O governador Wilson Lima está acompanhando estas obras nas proximidades da barreira de fiscalização no quilômetro 17 da capital. Já está numa fase de reciclagem de asfalto. Isso, seja, misturando os outros componentes, vai ser uma subbase para receber um pavimento. Lembrando, viu, esse mesmo trabalho, ele é realizado na frente de obras montadas nas proximidades de Itacoatiara. A previsão da entrega é no fim de 2022. Isso aí, gente, é tudo para modernização da rodovia, né, para impulsionar a economia. Olha só, pessoal de Itacoatiara, um bom dia para você. Rio Preto da Eva, bom dia. Silves, Itapiranga, Urucurituba, acompanhando a nossa transmissão também, Urucará e São Sebastião do Atumã. Todos esses municípios, eles são cortados pela M010, acompanham a nossa transmissão e agora a gente está levando uma informação que é muito válida, né, Álvaro? Verdade. Hoje, em média, mais de 3 mil veículos passam pelaquela rodovia, viu? Esse projeto, ele, além da construção de um novo pavimento, é a implantação de acostamento. Isso por conta das sinalizações horizontais e verticais e a terceira faixa em 27 pontos críticos de ultrapassagem. Outra coisa que nós estamos trazendo agora, gente, apesar de ter ocorrido em São Paulo, mas vale aqui para Manaus, e seria bom também alguém verificar essa questão dessa lei, Álvaro. Sabe o que foi implantado em São Paulo na questão do trânsito? Não. O Álvaro hoje ele está bem frio, né? Bem sucinto. Álvaro, simplesmente agora o motorista que atropelar um animal, ele vai ser obrigado a prestar socorro. Não tem mais essa de atropelar, olhar para trás e ver o bichinho se debatendo e ir embora, não. Não fez isso, lá vai ter que responder judicialmente, viu? É uma vida, né, Álvaro? Uma mudança com certeza de comportamento, né? Exatamente. Então isso aí, olha, já é uma dica aqui para Manaus, afinal, quem não gosta de um bichinho de estimação, né? É verdade. O pessoal, inclusive, pode acompanhar esse Mundo Animal na Estação Animal, apresentado aqui pelo Tiago Gonçalves todo sábado, né, Ed? Exatamente. Detalhe, olha, ontem a nossa equipe esteve em um pet shop, falaram que acompanharam o programa, amaram. E você que está acompanhando a nossa transmissão, gente, o Imediato está cheio de programação. E quem escolhe essa programação é próprio você, internauta, que diz a necessidade do que ver, do que acompanhar no meio da internet e acaba tendo um ponto certo. Aqui você encontra diversão, você encontra polícia, você encontra também essa parte aí onde todo mundo quer e define muito amor, que é a questão dos pets. Então tá muito bem repercutido o programa. Parabéns aí ao Tiago e a toda a equipe. Obrigado, Edila. 7h28. Trânsito. Agora vamos falar de vacinação. Mutirão de segunda dose da vacinação contra a Covid-19 é anunciado para o próximo sábado. O governo do Amazonas anunciou nesta segunda-feira o mutirão Vacina Amazonas para sábado com 33 horas de ação para completar o esquema vacinal contra a Covid-19. O mutirão terá início às 9 horas deste sábado, dia 28, e segue até às 18 horas do domingo, dia 29, simultaneamente na Arena da Amazônia, no Centro de Convenções Vasco Vasques e no Sambódromo. Atenção, Manaus vai parar mais uma vez. Agora, para a segunda dose da vacinação. Nós estamos recebendo aqui aproximadamente 160 mil doses da AstraZeneca.
O mutirão vai ser no próximo sábado, dia 28, a partir das 9 horas da manhã e vai até às 18 horas do domingo. Então, atenção, você que tem 40 anos de idade ou mais e se vacinou até o dia 28 de junho, tem que participar desse mutirão. E a gente vai estar com esses pontos de vacinação para a realização do mutirão ali naquele complexo da Arena da Amazônia, incluindo a Arena, o Vasco Vasques e o Sambódromo. Não deixe de se vacinar. A vacina é a arma mais poderosa que a gente tem contra a Covid-19. Atenção, Manaus vai parar. Os demais pontos de vacinação da Prefeitura de Manaus vão funcionar no horário normal em várias zonas da cidade. Entre o último domingo e a segunda, o Amazonas recebeu 212.630 doses de vacinas. Já foram 3.050.968 doses aplicadas em todo o estado até ontem, sendo 2.208.554 de primeira dose, 799.826 de segunda dose e 42.587 com dose única. No Brasil, 55.939.618 brasileiros completam a vacinação, o que corresponde a 26,42% da população. Nas últimas 24 horas, a segunda dose foi aplicada em 844.244 pessoas, enquanto outras 26.853 receberam a dose única. Ao todo, 871.097 brasileiros completaram o ciclo vacinal. E aqui em Manaus, a Prefeitura dá continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira. A vacinação continua para o público de 12 anos ou mais que não tomou a primeira dose e também para quem está no prazo para tomar a segunda dose. Para saber mais a respeito dos endereços, acesse imediatoonline.com. 7h31. Vamos falando agora de oportunidade. O Cine Manaus oferta 259 vagas de empregos para esta terça-feira. Olha, há vagas como para açougueiro, assistente administrativo e servente de manutenção. Os candidatos interessados devem realizar o agendamento por meio do link minhaagendavirtual.com.br, Cine Manaus Agendamento, e comparecer ao posto escolhido, que fica na Constantino Neri, no centro, ou no Shopping Felipe Dal, mais conhecido como Shopping T4. As orientações e dúvidas também podem ser esclarecidas por meio do WhatsApp. Anote aí o número 92 991 40 0671. Vou repetir, 92 991 40 0671. De segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde. Auxílio emergencial. Caixa paga quinta parcela a beneficiários do Bolsa Família, CONIS Final 5. A quinta parcela do auxílio emergencial, que será liberada hoje, será para os beneficiários do Bolsa Família com número de identificação social de final 5 e para os trabalhadores nascidos em maio. No caso de quem participa do Programa Social de Distribuição de Renda, o saque é imediato. Para os demais, a retirada será permitida somente a partir de setembro. Vale lembrar que os beneficiários do Bolsa Família têm direito ao pagamento de maior valor, o auxílio emergencial ou o benefício social anterior. O saque pode ser feito em agências da Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas. Os pagamentos vão até o dia 31 de agosto para um grupo por dia. Em casos de dúvidas, o beneficiário pode consultar a central telefônica 111 da Caixa, que funciona de segunda a domingo, das 7 às 22 horas, ou pelo site da Caixa Econômica Federal. 7h33. Corrida do Abracinho abre a Semana da Pessoa com Deficiência em Manaus. Com o tema Inclusão, um processo construído por todos, a Prefeitura deu início à programação da Semana da Pessoa com Deficiência, com a Corrida do Abracinho, realizada no Complexo Turístico da Ponta Negra. Hoje o público terá atividade de atletismo, divididas em corrida, arremesso de peso e salto, realizadas na Vila Olímpica de Manaus, no Dom Pedro, com concentração a partir das 7h30 da manhã. Quer dizer, a partir de agora, né? Nesse horário.
Na quarta-feira, 25, acontecerá o circuito, que consiste em provas adaptadas feitas em várias estações. As atividades abriram oficialmente as ações da 10ª edição dos Jogos Adaptados André Vidal de Araújo, promovido pela Secretaria Municipal de Educação desde 2014. A programação será finalizada no dia 27 com a caminhada Passos para a Inclusão, realizada no Parque Municipal do Idoso. 7h34. Agora vamos falar de polícia. Vendedor de churrasco é executado a tiros por motoqueiros no bairro Compensa. Isso e muito mais das ocorrências da noite e madrugada, agora com Edila Chaves. Polícia. Edila, como é que foi a noite e madrugada? Pensa, Álvaro, mais uma vez uma noite de tensão, né? Algo que, infelizmente, a população clama por uma atenção maior quanto a isso, a questão de segurança. Olha, para você ter uma ideia, ontem nós tivemos ocorrências, né, relutantes sobre casos de ataques, agora mudou, né? A história está sendo toda voltada. Antes era um veículo na cor preta. Todo mundo que via um veículo preto, lembra dessa fase, Álvaro? Pois é, exatamente. Sempre tem essas histórias, né? O veículo X, o não sei o que, é prata, não sei o que. Teve isso no filme, Isso todo mesmo. mundo corre. E agora, gente, parece assombração. Sabe qual é a cor do carro? Diga lá. Branco. Foi branco, todo mundo corre. Ainda bem que o nosso não é branco, né, Álvaro? Pois é. Ainda bem que o nosso não é branco. Bom, mas ontem, gente, teve um caso do carro branco, mas também tivemos o caso de motociclista, que foi esse caso que você acabou de citar. Ocorreu no bairro na rua Belo Horizonte, no bairro Compensa. A vítima, Rodrigo Gomes de Souza, de 25 anos. Segundo testemunhas, né, colocaram que um homem estava em via pública quando foi surpreendido por atiradores e alvejado. Tem aí, então, duas versões. Uma seriam motociclistas, outros alegaram também tratar-se de um veículo na cor branca, o mesmo caso ocorrido no bairro Redenção. As testemunhas relatam que foi muito assustador, chegaram a apontar a arma diretamente à vítima, e ali então começando a atirar. Lembrando que nesse meio também tivemos uma outra pessoa, né, baleada. A partir daí as investigações já estão recorrentes, vão verificar o que teria acontecido de fato e se a vítima teria algum tipo de envolvimento com algo, infelizmente, ilícito, né? O corpo ainda encontra-se no Instituto Médico Legal e possivelmente a gente vai tentar apurar esse caso para trazer com mais precisão. Álvaro, também dentro desse trabalho policial, eu creio que muitas pessoas que acompanham nossa transmissão tenham visto na manhã de ontem a matéria que nós levamos a público a respeito de um jovem que foi espancado dentro de um supermercado pelos seguranças. Segundo ele, os seguranças teriam deduzido que ele estaria furtando. Ele chegando ao ponto até de receber, uma arma em sua cara, bem no meio do seu rosto, onde puxaram o gatilho por 2 vezes. Segundo o que ele conversou com a nossa equipe, naquele momento ele imaginou que não teria mais sua família. Ele seria um vendedor de bombons, morador do bairro Santa Inês. A nossa equipe deu também a abertura ao dono do estabelecimento para trazer qualquer informação a respeito do caso. Ele não nos atendeu, os funcionários obviamente também ficaram ali retraídos, mas fica aqui também aberto o caso, se eles quererem falar. Agora, lembrando, né, nada justifica essa questão da ameaça sobre a vida, né, Álvaro? Com certeza. Agora, o cidadão tem que provar que ele não estava ali tentando levar um chocolatezinho, né? Botar na bolsa. Não, tudo registrado, inclusive ele mesmo fez o boletim de ocorrência, já está, inclusive, com um argumento jurídico quanto a este caso, né? E assim, Álvaro, tem aquela questão, né? Que um tem que provar para o outro, mas o que pesou nisso
foi a agressão, né? A forma como tudo aconteceu. Com certeza, botar arma na cabeça da pessoa não é o procedimento correto, né? É da mesma forma que mandar prender pessoas porque estão falando coisas também é um negócio fora da curva que está acontecendo nesse país. Mas é exatamente isso, nós estamos vivendo isso. Vivendo um país de extremos, Edna. Exatamente. O que nós estamos acompanhando, Álvaro, durante as nossas transmissões, e você percebe, né, durante a transmissão da rádio também, algumas pessoas acabam se escondendo por trás da internet, onde acham que ainda não poderiam, então, ter como serem identificados e utilizam ali, transformando o mundo de juízes, onde eles já chegam punindo, né? E críticas. Para você ter ideia, durante esse trabalho todo que a gente está fazendo, nós estamos tendo uma questão onde o índice de suicídio estão sendo acometidos por conta de depressão através de comentários em internet. Você sabia disso? É absurdo, né? Teve aquele caso daquele filho daquela cantora, né, que fizeram um comentário e ele acabou se matando também. Realmente é um assunto que precisa ser abordado com mais profundidade, com absoluta certeza. Exatamente. Olha, e outro caso que nós vamos trazer, gente, aqui do interior do Amazonas, mais uma questão de tentativa de fuga, mas essa foi frustrada, Álvaro. Essa foi frustrada, viu? Foi em Urucurituba. Você acredita que foram encontrados com eles, nada mais, nada menos, com os detentos, serras de ferro? E ali, então, eles foram começando durante a noite, ao invés de dormir, eles foram ferrando devagarinho. Mas o que aconteceu? Lascou-se. A polícia conseguiu, então, frustrar essa tentativa de fuga e com o grupo foram encontrados, presta atenção no serviço, alicates, telefones e chips e vários outros materiais proibidos. Esses aí, hein? Olha só, rapaz. Se ferraram. Obrigado, Edila. Nada, Álvaro, qualquer coisa, a nossa equipe já está nas ruas, viu, gente? Bom dia a todos e mais uma vez ficando bem informado no site imediato. Vai lá, curte e compartilha. 7h42. Polícia. A gente vai ler aqui os comentários dos internautas, o José Jackson, a Luísa Maria Marques Chagas. Quantos ficaram bons, meu povo? A Luísa Maria Marques Chagas, ela fala: alô, Álvaro, quantos ficaram bons? Vocês não têm essa informação? Olha, o que a gente tem aqui é que casos novos recuperados são 89. Casos novos recuperados. Não temos aqui o total de casos de pessoas recuperadas até o momento, porque a gente depende do boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, né, para ter essas informações, e eles não trazem esse total aqui de casos de pessoas recuperadas da Covid-19 aí desde o início dos registros. É até uma sugestão, né, para colocarem também no boletim o caso total dos recuperados. E quem mais aqui? A Eleomara Souza, bom dia, Manaus. Chaves, bom dia. Francisco Manuel, parabéns pelo excelente trabalho. Francisco Manuel, ele fala mostrando notícias. E o Renato Cardoso, bom dia. Realizada na noite desta terça-feira, horário de Tóquio, Japão, a abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, que ocorreram, na verdade, a abertura ocorreu no Estádio Nacional do Japão. O evento não terá público presencial e marca o início das competições que vão até 5 de setembro. A TV Brasil, emissora oficial dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, e a Agência Brasil acompanharão o evento com reportagens, comentários, quadro de medalhas e notícias sobre as modalidades e atletas brasileiros. Os veículos da empresa Brasil de Comunicação já trabalham na realização da cobertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que será realizada no dia 24 de agosto a 5 de setembro. A gente volta a pedir para você compartilhar nossa transmissão. Você também pode interagir conosco. Coloca aí o nome da localidade de onde você nos acompanha. Receita abre consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2021. A Receita Federal abriu hoje
abre hoje, na verdade, a partir das 10 horas, a consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2021, que também inclui restituições de exercícios anteriores. O crédito será feito no dia 31 de agosto para mais de 3,8 milhões de contribuintes. Neste lote, o valor das restituições chega a 5 bilhões de reais. Deste total, 273 milhões serão destinados a contribuintes com prioridades: 8.185 idosos acima de 80 anos, 67.893 entre 60 e 79 anos e 6.088 com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave. Tem também ainda 26.647 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita no serviço portal ECAC. É possível verificar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificados pelo processamento. O Ministério Público do Rio defende que Justiça mantenha júri popular para Flor de Lis. O Ministério Público voltou a defender que o julgamento da ex-deputada e outros réus acusados do assassinato do pastor Anderson do Carmo em 2019 para que seja levado a júri popular. A defesa da parlamentar havia entrado com recurso contra a decisão do Tribunal do Júri, que determinou que o caso fosse a júri popular. O Ministério Público apresentou parecer contrário a esse recurso na última sexta-feira, por meio da 4ª Procuradoria de Justiça. O pedido de defesa de Flor de Lis será julgado pela 2ª Câmara Criminal. Operação contra desmatamento aplica mais de 31 milhões de reais em multas no Amazonas. Desde abril, a Operação Tamoio Tatá, deflagrada pelas Secretarias Estadual de Meio Ambiente e Segurança Pública, já embargou um total de 5.715 hectares de área desmatada de forma irregular, o equivalente a cerca de 8.000 campos de futebol no sul do Amazonas. Os crimes ambientais resultaram em 31 milhões de reais aplicados em autos de infração. O secretário de Segurança Pública, general de Exército Mansur, ressaltou que a segunda fase da operação será intensificada com a destinação de 6 vezes mais servidores para o trabalho de combate às queimadas. 7h47. Edital da FAPEAM incentiva eventos científicos e tecnológicos para jovens e adultos. Com o objetivo de apoiar eventos à ciência, tecnologia e inovação em 2022, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, a FAPEAM, recebe inscrições até 30 de agosto para a chamada 2 do Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos. A submissão é online, através do site fapeam.am.gov.br e podem concorrer ao edital pesquisadores residentes no Amazonas com título de mestre ou doutor, vinculados em instituições de ensino e pesquisa e órgãos públicos do Estado. Todos os requisitos e critérios da seleção estão no edital. 7h49. Menezes quer unir todos os movimentos na marcha de 7 de setembro. Pois é, como o complexo turístico da Ponta Negra está com restrição para a utilização do anfiteatro, o coronel Alfredo Menezes tomou a iniciativa, junto com os movimentos conservadores do Amazonas, de reunir apoiadores do presidente Bolsonaro no dia 7 de setembro, olha só, que está sendo chamado de Quadrilátero da Liberdade no Centro Histórico. A manifestação será uma marcha histórica, cuja concentração será a partir das 15 horas na Praça do Congresso, percorrendo as principais ruas do centro. O principal motivo da mudança, segundo Menezes, é porque no centro todos os participantes estarão mais à vontade, principalmente quanto ao acesso da população ao local. Alexandre autoriza novos depoimentos em inquérito contra Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou novos depoimentos de testemunhas no inquérito que investiga a suposta tentativa do presidente de interferir na Polícia Federal.
As investigações são baseadas em declarações feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Em maio do último ano, o então relator do inquérito, ministro Celso de Mello, permitiu que Moro, o procurador-geral da República e o advogado-geral da União tivessem acesso ao vídeo da reunião ministerial feita em 22 de abril de 2020. A ideia era que todos pudessem formular perguntas a serem feitas durante o depoimento das testemunhas. Internautas criticam tentativa de Arthur Neto de faturar após BR-319 ceder. Parece que não foi dessa vez que o ex-prefeito de Manaus conseguiu faturar politicamente diante do asfalto que cedeu e provocou uma cratera no quilômetro 17 da BR-319, a estrada que liga Manaus a Porto Velho. Pois é, ao comentar o assunto em suas redes sociais, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, foi alvo de uma série de críticas por parte dos internautas. Com o impeachment de Moraes, Bolsonaro pressiona senadores e pode comprometer reformas econômicas. Sobre isso, vamos falar com o senador Plínio Valério, que está na linha, vai falar conosco agora. Muito bem, 7h50. Vamos falar com o senador Plínio Valério. Bom dia, senador. Bom dia, meu irmão. Estou aqui à disposição. Bom, eu queria antes de mais nada que o senhor fizesse aqui pra gente, né, que estamos distantes aí do clima do Senado Federal. Como é que está o clima em Brasília, principalmente no Senado, em relação a toda essa movimentação política, né, do presidente e também essas decisões, no meu entendimento, contraditórias aí à liberdade do Supremo? Tudo isso por conta dessa disputa de poder aí de parte do Judiciário com o Executivo Federal. Como é que está o clima? Lamentar que tudo tem sido politizado nesse país, né? Agora, ou é Bolsonaro ou é contra ele. É uma coisa muito simples, muito simplória de quem não tem amor pelo país. Nós, do Muda Senado, sempre quisemos impeachment de ministro. Entramos com o pedido de impeachment do ministro Gilmar na época. Há um pedido de impeachment da Pará com mais de 3 assinaturas. Eu sempre defendi impeachar o Senado é a única instituição que pode fazer isso. Mas agora, como o presidente Bolsonaro entrou, parece assim que é coisa bolsonarista querer o impeachment, e não é. Eu acho que está previsto na lei, e digo o seguinte, se a mesa do Senado, de assessoria jurídica, entender que preenche todos os requisitos jurídicos e colocar para votação, eu voto a favor do impeachment. Brasília está fervendo, porque logo mais teremos 10 horas a sabatina do procurador Augusto Aras. E 5 subprocuradores assinaram a matéria contra ele, para pressionar. E o Senado não se deixa pressionar. Vai haver uma sabatina e, com certeza, o Augusto Aras será aprovado. Agora, essa é do Augusto Aras. E a da vaga lá no STF? Por que até agora estão segurando essa... Pois é, eu vou conversar com o Davi, disse que está segurando aquele o que há uma vaga, e essa vaga tem que ser preenchida. Ora, o presidente está indicando uma pessoa. Particularmente eu vou votar a favor, mas se não for aprovado, ele vota outro, porque parlamento é voto. O que a gente não pode fazer, o feio não é perder no voto, o feio é não colocar para votação. Eu vou dizer isso ao Alcolumbre e vou cobrar para vir logo. Se não tiver voto necessário para aprovar, paciência, o presidente indica outro. O que não pode é o parlamento, que vive do voto, que é movido a voto, que só existe por causa do voto, se recusar a votar. Mas qual é a justificativa, senador? Nenhuma. Não tem, porque o Davi não nos falou nada, né? Eu vou conversar com o Figueiredo Brasília ontem à noite. Não há justificativa para segurar. E há uma lacuna a ser preenchida. Claro. Há um ministro a menos no tribunal. E não pode continuar assim. Tá certo. Bom, agora vamos ao nossa situação agora. Essa possibilidade do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né? Essa pressão dos senadores, isso pode comprometer de alguma forma essas nossas reformas importantes que a gente precisa fazer, principalmente na área econômica? Olha, não está tendo pressão. O presidente Bolsonaro entrou em impeachment, repito, já tem bem uns 30 na mesa do presidente Rodrigo Pacheco,
essa pressão não existe internamente. Até porque o presidente sim vai ter que colocar em votação ou não, colocar para apreciação do plenário ou não. Me parece que ele não quer colocar. Mas isso não influencia as nossas decisões, por exemplo. Estão tentando fazer com que o Senado não aprove o Augusto Aras. Mas será aprovado, porque ele se mostrou ser bom e ser um contraponto ao Supremo. O Supremo já invadiu a prerrogativa do Legislativo e agora invade a do Executivo e quer governar. O Supremo agora decide até a quantidade de vacina que deve ir para o Estado. Daqui a pouco vai definir sobre o Estado. Então o Supremo está se apequenando cada vez mais. E o brasileiro está desacreditando em tudo. Então, nós do Senado temos que dar o exemplo. E deixar o ministro do Brasil entender que os poderes são iguais e que é um poder que pode frear o Supremo. E esse poder é o Senado. Certo. Olha, senador, muito obrigado. Mantenha a gente informado. Me permite só falar um pouquinho dessa questão da 319 aí do Arthur. Sim, vamos lá. Feia. Pois é. Coisa feia. A gente está tentando ressaltar a estrada, a gente briga diuturnamente por essa estrada. Se houve um incidente, se houve algum problema, só mostra que é preciso revitalizar. Eu acho muito feio a gente jogar contra o nosso time. Isso é muito feio. Eu sou a favor da 319. Um incidente desse não atrapalha em nada, a não ser os entreguistas, para os entreguistas. A gente vai continuar aqui lutando pela BR-319, o povo tem que entender isso. Eu estou aqui a serviço da população e a BR-319 vai sair, quer queira ou quer não. Os entreguistas não vão ganhar essa batalha. Um grande abraço, bom dia, meu amigo. Muito obrigado, o senador Plínio Valério conversou com a gente agora, 7h55. Jornal da Cidade, só o que importa. Agora vamos trazer as ofertas especiais que estão no site Busca Preço da Cefaz. Hoje vamos falar sobre a média no preço do quilo do arroz. De acordo com o site da Cefaz, o menor preço é de R$ 2,59 em um mercadinho no bairro Dom Pedro. O preço máximo do quilo do arroz é de R$ 3,90 em um outro mercadinho no Armando Mendes. Para mais produtos é só acessar o site Busca Preço Cefaz e você poderá saber quais os endereços desses mercadinhos. É buscapreço.cefaz.am.gov.br. Repetindo, buscapreço.cefaz.am.gov.br. Todos os lugares que emitem nota fiscal amazonense estão catalogados no site. Agora são 7h58 em Manaus. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui mesmo pelo site imediato. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play, a plataforma de celulares Android. É só colocar ZLZN que o primeiro app que vai aparecer é o da nossa rádio. Essa imagem que está na sua tela nesse momento aí ao meu lado. Não deixe também de acompanhar a programação do site Imediato, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã, temos o Imediato e o Povo com a apresentação de Edila Chaves. Também, de segunda a sexta, às 4 horas da tarde, o Manaus 190 com o repórter Eudógio Gonçalves. E aos sábados, à 1 da tarde, tem o programa Estação Animal, com aqui o Tiago Gonçalves apresentando. Esta edição teve a apresentação de Álvaro M. Corado e Tiago Gonçalves. Transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Rabesh Mayan, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência, um excelente dia e a gente se encontra amanhã às 7. Obrigado, até lá. Até amanhã.